Salve amigos, tudo bem? Chega junto e vem comigo em mais um boletim do canal Detetives Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 29 de setembro, vamos, que final de semana tá chegando e domingo tem Santos e Vasco num duelo de tirar um fôlego. E aqui você vai conferir detalhe por detalhe desse jogo do time do Ramon Dias e que pode render aí ao Vasco mais 3 posições na tabela, viu? Antes da gente dar o pontapé inicial, te peço um like neste trabalho, curta sempre os nossos vídeos, compartilhe aí em suas redes sociais ou em grupos de zap e venha se juntar a nós, caso não seja ainda um inscrito. Bom, vamos ao que interessa, né? E o Vasco fez hoje o seu penúltimo treinamento no CT Moacir Barbosa, né? Visando o duelo, né? Chave contra o Santos no próximo domingo, às 16 horas na Vila Belmiro. Amanhã o time faz o último treino pronto e em seguida viaja para São Paulo para se concentrar para esta partida decisiva. Bom, o técnico Ramon Dias ainda não bateu totalmente o martelo sobre a equipe que vai levar a campo. É como eu falava ontem e no início da semana. Há ainda uma pequena dúvida sobre a utilização do Payet desde o início. Notório que o gringo ainda não está aí no seu patamar físico perfeito e por ser um jogo que promete muita correria e entrega, há essa dúvida aí, por conta da comissão técnica, se o Payet pode render melhor entrando desde o início ou entrando no decorrer do jogo, como o Ramon já fez antes. De qualquer forma, há um entendimento de que o Vasco precisa também de experiência em campo para equilibrar as ações, né, de uma partida que tem tudo para ser aí catimbada por parte do adversário, que está aí com a corda do pescoço, né, e tem focado todas as suas atenções aí da semana nessa partida. Sobre os jogadores que podem estar de olho na vaga do gringo, eu acredito que o Marlon Gomes seja o primeiro da fila. O Peck também é um jogador em crescimento, mas para o estilo de jogo que o Ramon vem adotando nos últimos jogos, é provável que ele siga no banco como opção no lugar do Rossi. De qualquer forma, há uma tendência aí, né, nos bastidores de que o time que jogou contra o América, né, seja repetido. E por hora, nesse cenário, o Payet ainda não está totalmente descartado. O Ramon, aliás, teve uma semana de muita conversa, muito diálogo com seu elenco, pedindo atenção, mais atitude nesse jogo, e não quer os seus jogadores dando espaço ou marcando bobeira, como aconteceu diante do América no primeiro tempo, que exigiu várias defesas do goleiro Léo Jardim. O Ramon entende que o time deu muito espaço e vacilou demais nas saídas de bola. E contra um time mais qualificado como o Santos, que tem jogadores rápidos, isso pode ser fatal, né? Aliás, falando do Santos, vamos abrir um parêntese rápido, o clima por lá é de verdadeira final, viu? O estádio vai estar lotado, ingressos esgotados, a equipe santista sem nenhum desfalque e fora que ficaram focados a semana inteirinha pensando nesse compromisso. Até palestra motivacional com o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt aconteceu. Isso sem falar que o treino desse sábado será aberto e com transmissão pelo canal do clube no YouTube. Enfim, todos os ingredientes aí de uma verdadeira decisão. Vale tudo, né, meus amigos? E o Santos hoje está com 24 pontos. E dependendo dos resultados de Bahia e Goiás, que somam 25 e 26 respectivamente, pode sair da zona nessa rodada. Isso, claro, também tendo que derrotar o Vasco. Portanto, é briga de cachorro grande. Quem vacilar já era. O empate é encarado em São Januário como um bom resultado, diante de todos esses detalhes que cercam essa partida. Até porque depois desse jogo, o Vasco vai ter 4 jogos no Rio, sendo 3 em sua casa, contra São Paulo, Fortaleza e Internacional, e o outro no Maracanã, que é o clássico, contra o Flamengo. Portanto, olha o peso que uma vitória, um resultado positivo pode aí, né, determinar na vida do Vasco daqui para frente. Já imaginou? E por falar em tabela, né, meus amigos, a gente vai mostrar agora a possibilidade do time, né, Cruz Maltino, ganhar aí 3 posições nessa rodada, como eu falei anteriormente. Óbvio, não é uma tarefa fácil, pois além de vencer, seria necessário torcer por derrotas de 3 times nessa rodada. O Vasco hoje tem 26 pontos. Vencendo o Santos, iria a 29. Hoje, Cuiabá, Cruzeiro e Internacional já possuem esses 29 pontos. Eles precisariam perder os seus jogos para o Vasco, sim, ganhando, claro, ultrapassá-los. O Cuiabá joga contra o Fluminense, perdendo, estaciona nos 29, com as mesmas 8 vitórias, né,
que o Vasco teria. E aí o desempate seria no saldo de gols e posteriormente o maior número de gols feitos. E o Vasco pode levar vantagem nesse sentido ao ganhar do Santos. Já o Cruzeiro joga contra o América Mineiro, que precisa se recuperar da derrota para o Vasco, né? Tá com a corda do pescoço. Perdendo, o Cruzeiro não conseguiria ultrapassar o Vasco por conta do número de vitórias. O mesmo ocorre com o Internacional, que pega o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Enfim, meus amigos, tudo subjetivo, né? Tudo calculado, claro, caso o Vasco consiga aí uma vitória contra o Santos, né? Se empatar, ou segue onde está, né? Ou pode até cair mais posições. Eu digo isso por conta dessa situação aí. O Goiás e o Bahia jogam nessa rodada. E caso vençam os seus jogos e o Vasco não ganhe do Santos, o time Cruz Maltino, né, voltaria ao Z4. Mas cá para nós. Bahia e Goiás jogam fora contra Flamengo e Botafogo, respectivamente. Terão paradas duríssimas, né? O Flamengo precisando aí se recuperar, né, depois de ser vice para o São Paulo na Copa do Brasil, e o Botafogo lutando aí pelo título brasileiro, né? Então, nesse horizonte aí, a situação do Vasco é bem animadora. E o mais importante, o Vasco só depende dele para progredir e se distanciar desse pelotão aí de baixo e alçar voos maiores na competição. Meus amigos, o Vasco ainda está nessa sensação de fazer contas, tal, até porque, como o Ramon sempre bate na tecla, o Vasco não se distanciou totalmente, né? Tem times ali embaixo ainda brigando, querendo pegar o lugar do Vasco, né? Principalmente o Santos, o Bahia e o Goiás. Então, qualquer vacilo pode ser fatal. Por isso é muito importante, né, que o Vasco consiga essa vitória ou um bom resultado contra o Santos, porque vai ter esses 4 jogos aí na sua casa, no Rio, né? E pode pontuar bastante, mantendo essa dinâmica que vem construindo em campo. O Vasco tem tudo aí, né? Mantendo esse desempenho e pontuando e ganhando aqui, de subir ainda mais e aí sim pensar em Sul-Americana ou alguma outra coisa. Mas eu acho que hoje a briga ainda é para tentar se desgarrar de lá de baixo, né? Para conseguir aí pensar em coisas maiores depois. Mas essa vitória, se acontecer, ela vai ter que ser muito comemorada. Porque além de despachar um concorrente direto, que é o Santos, vai fazer o Vasco, ó, pegar um elevador aí e subir bastante. E ainda de cara vai ter uma sequência em casa que aí sim, o torcedor do Vasco pode então aí fazer suas contas para galgar aí outras situações do Brasileirão. Mas, meus amigos, tem que ter pé no chão sempre, tem nada ganho. O time do Santos é um time perigoso, está lá embaixo, mas é um time perigoso, vai jogar na sua casa, né? E o Vasco tem que botar dentro de campo determinação, entrega e melhorar o futebol, né? Porque se jogar como jogou contra o América Mineiro, não vai ganhar, né? Então o Vasco tem que ter aquele sangue nos olhos que jogou contra o Fluminense, aquele sangue nos olhos, aquela organização que jogou contra o Curitiba, para aí sim chegar na Vila Belmiro lá e botar uma banca e conseguir aí os 3 pontos ou de repente um empate na bagagem. Bom, meus amigos, mas por hoje é só, né? Hoje estou colocando um ponto final nesse boletim de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo e dê uma moral, não só nesse, como em outros vídeos do nosso canal. Agradeço a você, amanhã eu tô de volta pra gente dar aí, ó, fechar os últimos detalhes desse jogão, beleza? Um grande abraço, até lá!